Então vamos lá. Hoje vamos começar a olhar código. Então, ó, se você, quem quiser aí, seguir no próprio computador, é aquele repositório lá no GitHub, a organização PLIBA, que é a sigla do livro, né? Programming Languages, An Interpreter-Based Approach, aquele livro do Cumming, que eu mencionei. E aí, o repositório em questão é o CummingPy, e eu vou começar mostrando para vocês essa Simple Calc. Que eu fiz aqui uma forma de mostrar, tem duas formas de mostrar aqui que eu quero experimentar qual que funciona melhor. Mas essa primeira aqui é o Jupyter Notebook. Essa maravilha da ciência e da organização de software livre. Olha lá que beleza. Então, nesse Jupyter Notebook, nós temos... desculpa que está em inglês esse material aqui, tá bom? Nesse Jupyter Notebook a gente tem o código daquele... É um código daquela função que eu mostrei antes, e mais umas funções auxiliares para ter a calculadora completa. Tá? O primeiro conceito que a gente vai ver aqui, que vai ajudar a esclarecer essa dúvida que o Juca teve, que ele é um avaliador simples de expressões aritméticas na sintaxe de S-Expression. S-Expression é a sintaxe que o McCarthy adotou para o Lisp, e que é usada em outras linguagens derivadas de Lisp, como Scheme, Rector, Clojure, etc., que ela é baseada, primeiro, é notação polonesa, ou seja, os operadores não vão entre os operandos, vão na frente, à esquerda. Então a notação polonesa é prefixa, né? Tá vendo aqui, ó, asterisco 6, 7. Quanto dá isso? Isso. Então. Notação polonesa reversa, né? Não, essa não é reversa. A reversa, o operador vai no final. Na calculadora vai no final. Essa é só notação polonesa. Notação polonesa é uma coisa genial. Só que com parênteses, tá? Que torna mais legível. Porque a notação polonesa não precisa de parênteses. Só que daí você, das duas, uma. Ou você não trabalha com... se não tiver parênteses na notação polonesa, você tem que ter aridade fixa. Quer dizer, todos os operandos, ou todos os operadores têm que ter o mesmo número de operandos, que é o conceito de aridade, tá? Então esse é um outro conceito importante que está até lá no nosso glossário, tá? Aridade então, essa notação tem várias vantagens, tá? Primeira vantagem, ela é muito simples sintaticamente. Abre parênteses, nome do operador, depois um monte de operandos separados por espaço, fecha parênteses. O nome do operador pode ser qualquer coisa, que não seja um número e nem um parênteses. Certo? Faz sentido? Então, você tem bastante liberdade de dar nomes às coisas. Você pode ter um monte de operandos, ou nenhum operando, tá? E unifica a questão dos operadores e das funções, que é uma separação artificial que existe nas linguagens por causa da sintaxe. Mas, na verdade, o operador é uma função, certo? A função mais, que pega dois operandos, por exemplo. A função vezes, que pega dois operandos. Dois argumentos, dois operandos, mesma coisa, certo? Então tem essa unificação aqui, ó. Beleza? Nós vamos falar mais sobre essa notação de S-Expression, tá? Mas, então, é o seguinte, ó. Para começar a ler código-fonte e passar para um parser e um avaliador, que são as próximas coisas, né? Na montagem de um interpretador ou de um compilador também, tá? Você precisa começar identificando no arquivo de entrada, no arquivo fonte, quais são os pedaços interessantes gramaticalmente, tá? Que é a chamada análise léxica. O que quer dizer léxico, hein, pessoal?
é palavra, é identificar as palavras, tá? Então, por exemplo, assim, se eu dou para vocês uma frase, tipo, vovó viu a uva, como é que você começa a análise sintática de vovó viu a uva? Não é na letra V, né, gente? A letra V não interessa. Interessa vovó viu a uva. Esses são os elementos mais básicos que interessam do ponto de vista gramatical, são as palavras, certo? Na linguagem de programação é a mesma coisa. Se está escrito lá 42, não interessa o 4 e o 2, é 42, é um número, certo? Se a função chama abs, a função chama abs, não interessa A, B e S, certo? Então, a primeira coisa que você precisa é um programa que separa o arquivo de entrada em chamados tokens, que essa daí não tem uma palavra boa em português, tem que ficar em inglês mesmo, tá? Eu acabei tendo que traduzir no meu mestrado, eu escolhi pela tradução símbolos. Símbolos, não é muito bom, mas foi o que eu tive que usar lá. Exatamente. É uma boa tradução, mas tradicionalmente a gente vai usar a palavra símbolo para falar de coisas que não são números, por exemplo. Que é um outro nível já. Né? E quando você fala por exemplo, em uma biblioteca, tem símbolos que são os nomes. Os identificadores, Sim, os identificadores. O parênteses não é um símbolo nesse contexto. Exatamente. Então esse daqui ele produz tokens, que são os pedacinhos aí mais menores. Né? Tem que ser um pouco criativo na hora da tradução. Um dos primeiros livros de microinformática lançados no Brasil ele traduziu bit e byte. Mas o cara foi genial. Tá? O byte ele traduziu como toque. Porque já existia a tradição de contar caracteres como toques nas artes gráficas. Tá? Não, lógico. Até hoje o byte também não é um caractere. Isso aí quebrou para todo mundo. Essa sua objeção não se. Naquela época fazia todo sentido e hoje já não faz sentido, como o byte também não faz para falar de caracteres. A outra coisa que o cara inventou é que daí o bit, né? O bit ele chamava de tico. O tico é genial. Porque o tico é um tiquinho, entendeu? O tico é uma parte de um toque. Quantos ticos tem um toque? 8 ticos tem um... É sensacional. Eu acho bom. E os franceses é octet, né? Isso, octeto é muito bom também. Bom, beleza. Não me deixem viajar nessas histórias, tá bom, gente? Porque senão daqui a pouco eu vou falar... Bom, olha lá. Então a função tokenize, olha o que ela faz. Por exemplo, quando você dá tokenize, eu tenho usado aqui uma coisa nova em Python, nova para mim, tá? Que é o uso de especificações de tipo, tá? Usando aqui de um jeito bem informal, o quê? Implementaram a anotação de tipo já? Anotação de tipo. Já faz tempo. Eu não quero entrar nesse desvio. Eu espero que isso não atrapalhe, eu espero que ajude, tá bom? Eu estou usando de um jeito bem informal e eu não quero perder tempo com isso num primeiro momento, até porque as primeiras linguagens que nós vamos fazer aqui não são tipadas. Então essa também não é uma discussão que está no nosso programa até bem mais para frente, tá bom? Então o que é importante aqui é falar que essa função ela recebe uma string e ela devolve uma lista, tá? Depois eu vou mostrar no código mais formal, eu digo que é uma lista de strings, tá? Mas aqui é só uma lista, porque aqui é uma notação mais informal. Continua sendo verdade, é uma lista que ela devolve. Só não estou dizendo do que, tá bom? E eu não vou explicar ela, tá? Porque ela não é muito interessante. É Python, tá bom? O que é importante aqui é entender o que ela faz. Olha o que ela faz. Você passa para ela uma string que nem 10, ela devolve uma lista contendo um token que é o número 10, entre aspas. Que ela só devolve uma lista de strings, sempre. Você passa para ela essa expressão aqui, ó, que é uma expressão aritmética que faz o quê? Ele eleva 3 à quinta. Quanto é 3 elevado à quinta? Sei lá. 125 e soma 123. Entenderam a notação aqui, ó? Quanto dá? 248. Certo? Então, entenderam a notação da S-expression? Certo? Para somar o mais, eu tenho mais 123, ok, mas agora eu preciso olhar dentro lá. Dentro eu tenho potenciação de 3 elevado à quinta. Então 3 elevado à quinta dá 125. Agora eu posso fazer a operação de fora, porque eu tenho os dois argumentos resolvidos. Resolvidos quer dizer avaliados, evaluated. Certo?
Esse é o processo que nós vamos aprender a fazer. Fala. Eu acho que eu errei o resultado, é 243. Ah, é 243? Quanto que é? 3 elevado à quinta é? 243. 243 mais 123 dá? 243 mais 123. Isso. 366. 366, olha só que beleza. Bom, então, isso que funciona ali. E como que é aquilo tokenizado é? Abre um parênteses. Percebe que não é sempre que só porque tem duas coisas grudadas que vira um elemento só. O parênteses não gruda com nada. O parênteses é totalmente teflon. O mais, ele gruda, tá? Se eu escrever mais um nessa linguagem, mais para frente, vocês vão ver em Lisp, inclusive, mais um é um símbolo, que não é somar um somar um. É um símbolo, você pode dar o nome que você quiser. Inclusive, você pode criar uma função que, dado um número, soma um. E o nome dela é mais um. Mas mais um é um token só. Agora, menos um também é um token só que isso não é um número, não é um símbolo. É o número menos um. Tá? É. O mais um, ele é um token que é um símbolo, não é um número. Em Lisp. Na verdade, é um bug dos nossos primeiros interpretadores que ele acha que mais um é só um número. E não é. Depois nós vamos ter que corrigir isso. Mas, daí nós temos o mais, o 123, o abre parênteses, o POW, que é um símbolo só e tudo mais. Tá bem claro, né, pessoal? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse kernel aqui, ó, e vou restartar ele para vocês verem ele funcionar. Peraí. Isso, restart. Então, quando eu faço restart, ele vai limpar. Não é isso? Restart em clear output eu tinha que ter feito. Que aí eu limpo as células de saída. Então aqui, ó, eu tenho que fazer Shift Enter aqui para ele executar aquela célula, tá vendo aquele 1 ali do lado? Esse 1 aqui, ó, indica que a célula acabou de ser executada. Aí eu posso executar isso aqui, tá vendo? Aparece o número 10. Eu posso executar isso aqui, aparece o número, essa expressão toda aí que é uma lista enorme, certo? Bom, uma lista com vários elementos. Daí, aqui, essa função é aquela lá, naquela figura, tá? Só que ela junta duas funções que, em seguida, na próxima versão do código, nós vamos separar essas duas funções, essas duas responsabilidades em duas funções diferentes. Que uma é o parser e a outra é o evaluator. Como é que você traduz parser? É o analisador sintático. Tá. Obrigado por perguntar. Então, o parser é o analisador sintático e o evaluator é o avaliador. Tá? Mas essa versão mais simples aqui, ela faz tudo de uma vez. Tá? Não é viável fazer um interpretador de uma linguagem Turing completa, com loop e tal, desse jeito. Tá? Você precisa do parser para criar uma representação interna, que é uma estrutura de dados que você vai ficar processando durante a execução do programa. Tá? É tal de árvore de sintaxe? É isso, eu vou falar mais quando chegar no momento, porque aqui nós temos 15 minutos de tempo, cada módulo desse aqui, então eu não posso adiantar muito. Mas isso aqui é o evaluator, tá bom? Então você perceba que ela recebe uma lista de tokens, tá? E ela devolve um float, ela devolve um número. Certo? Porque isso aqui é um avaliador de expressão aritmética. O que isso aqui faz? Contas. Tá? E aí, nós vamos ter que explorar mais a fundo esse código no próximo segmento, aparentemente. Mas por enquanto, ó, para fazer ele funcionar, eu só vou fazer funcionar, depois eu vou explicar passo a passo. Para fazer ele funcionar, a gente precisa de uma coisa aqui que é o seguinte, ó. A primeira coisa, quando ele lê a expressão, abre parênteses, tem que ter um operador, um mais, um vezes, um pol, alguma coisa, que seja um operador. Então, ele precisa buscar esse operador numa estrutura de dados interna aqui, que é esse operators. Tá? Eu criei aqui essa estrutura de dados em Python usando uma notação muito conveniente para isso, que é um dicionário que relaciona símbolos com funções definidas ali mesmo, que é isso que o Lambda faz. Tá? Eu não sou um super fã da notação de Lambda em Python, que tem limitações sintáticas horríveis, mas para esses casos aqui funciona bem e no próximo segmento eu vou explicar tudo isso. Mas por enquanto nós vamos só
ver funcionando, tá bom? E agora, nós temos essa outra função auxiliar aqui, que ela serve para fazer a conta, tá? Só para ficar mais fácil, por que não é muito fácil usar isso aqui? Porque isso aqui recebe uma lista de tokens. E eu fiz então essa função calc, que recebe um código fonte, passa pelo tokenize e passa para o evaluate e devolve então esse calc, ele fecha o circuito, ele recebe um string e devolve um número, que é a conta feita, certo? Então, quanto que é 127? É 127, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que é muito importante, para você entender essa expression. E se eu botar entre parênteses aqui, tudo bem? Quem acha que tudo bem? Levanta a mão. O que vai dar? Não é um S expression bem formado, né? Acho que não vai dar tudo. Não vai dar porque Em linguagens de notação infixa, que usa operadores no meio, operadores infixos, A mais B, que tem parênteses, você botar parênteses em volta de um número apenas é o próprio número. Só que numa S expression, o primeiro elemento tem que ser um símbolo de uma operação. E aí não tem. Se eu faço isso aqui, ó, dá erro, porque ele não acha no dicionário de operadores o número 127. Que por sinal ele nem leu como número. O Python usa aspas simples para dizer que isso aqui é uma string. Porque ele não lê como número. A primeira coisa tem que ser um símbolo. O símbolo não é um número. Beleza? Então isso é importante entender sobre a notação de S-expression. Ela tem essa rigidez. Tá? Abriu parênteses, a próxima coisa tem que ser o nome de uma operação. Aí, bom, então, isso daqui dá quanto? Isso. Eu fiz uma coisa divertida aqui. O meu operador mais, só para demonstrar uma das vantagens da notação de S-expression, ele recebe quantos operandos quiser. Tá? Se fosse notação infixa, eu teria que escrever mais uma porrada de vezes. Se fosse uma função, eu teria que fazer uma função variádica e tal, né? Tem linguagem que nem suporta isso. Esse daqui é uma expressão aritmética mais complexa, só para mostrar a conversão de 100 graus Fahrenheit para Celsius, tá? Que começa aqui, você subtrai o 100, subtrai 32, multiplica por 5, divide por 9, dá o resultado, tá? E finalmente, olha só, eu fiquei tão feliz que isso aqui funcionou dentro do Jupyter Notebook. Nós temos um REPL. O REPL é um interpretador interativo. Quando eu executo essa função aqui, olha, gente, eu posso escrever aqui a operação que eu quiser. Por exemplo, eu gosto de fazer esse exemplo aqui. Sabia que quando você eleva ao quadrado um número só feito de uns, até um certo número, dá um número assim, ó. 6 uns dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha que piração. Certo? Olha, eu posso somar um monte de números, quanto eu quiser aqui. Tá vendo? Então, o REPL funciona, né? Só que esse nosso carinha aqui, ele é muito tosco, esse nosso REPL. O nosso interpretador é tosco, né? Se eu botar uma coisa, o que vai dar isso aqui? O que vai dar isso aqui? Pau. Dá pau, porque o asterisco é um operador, só que precisa de 2 operandos para ele funcionar. É como foi definida a linguagem. Aí ele crashou, saiu do REPL e acabou. Tá bom? Fim do segmento. Vamos salvar a gravação.